Como eu disse, nós conversamos com a defesa de Cláudio Castro. Ela informou que o ex-governador desconhece ter sido alvo da operação. E a Polícia Federal fala, pessoalmente ele não é, mas a casa onde ele atuava é. E diz que não foram realizadas buscas em sua residência, a defesa. Segundo o advogado Carlo Lucchioni, o imóvel onde houve essa operação em Petrópolis era alugado e teve o contrato de locação rescindido há meses, desde que Castro deixou o governo do estado em março, mas não nega que ele frequentava esse imóvel. Além de Castro, a operação da Polícia Federal desta sexta-feira também mirou Bernardo Rossi, ex-deputado estadual e ex-secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, porque era a pasta que liberava essas licenças de maneira irregular, Antônio Carlos Santos, o Pipo, que é advogado, Luiz Fernando Gomes, empresário, José Mauro Júnior, ex-secretário de Estado também do Rio de Janeiro, de Transformação Digital e ex-subsecretário executivo de Ambiente e Sustentabilidade. Além deles, Maurício Leite, empresário, e Ana Carolina Miranda, empresária também. A CNN, Tainá, tenta contato com a defesa dos demais alvos dessa operação. Uribe, além da operação de hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a gente está mostrando aqui de acordo com o avanço dessas operações sobre o Castro, né? Ele tem enfrentado, como abrimos o Bastidores contando, em 2026, uma série de reveses em diferentes instâncias da justiça brasileira. Para você entender do que eu estou falando, a gente tem uma arte em tela agora, explicando melhor quais foram as derrotas de Castro esse ano. Tudo isso você já assistiu aqui no Bastidores CNN, mas a gente começa, né, pela condenação e consequente inelegibilidade pelo TSE por abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recurso nas eleições de 22. Em junho, a Corte Eleitoral rejeitou recursos contra a mesma decisão. Aí, no dia 15 de maio, Castro foi alvo de uma operação da Polícia Federal que suspeita que o governo do Rio de Janeiro, sob o comando dele, direcionou todos os esforços da sua máquina pública, está escrito assim na decisão da época, em favor do conglomerado de Ricardo Magro, dono da Refit, conhecido por ser o maior sonegador de impostos do país, segundo a Receita Federal. Menos de 2 semanas depois, Castro foi de novo alvo de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura fraudes financeiras no Master, do Daniel Vorcaro. Tem relação com os institutos de previdência do Rio de Janeiro. Agora, a Refit volta a entrar no centro das investigações com Castro. Como a gente explicou, a ação de hoje apura a concessão de licenças ambientais para a refinaria, além da lavagem de dinheiro ligado a esse suposto esquema criminoso. Um dos mandados é cumprido numa casa em Petrópolis, que é investigada justamente por ser utilizada como sede, segundo a PF, de uma série de negociações fraudulentas. Vamos chamar a Clarissa Oliveira para comentar a respeito desse caso. Clarissa, a gente vê, então, o ex-governador do Rio de Janeiro novamente no alvo de uma operação, de novo com a Refit. Lembrando, Refit do Magro, que foi considerado pela Polícia Federal o maior sonegador de impostos do Brasil. Ele já deixou a candidatura dele ao Senado Federal diante dessas denúncias. Agora, elas se avolumam ainda mais. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para a Tainá, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Essas denúncias se avolumam ainda mais, Uribe, e fica muito claro aqui que esse é um caso que tem sim potencial de ressuscitar várias vezes ao longo da campanha, o que tem impacto político, principalmente ali para a base de Flávio Bolsonaro. A gente tem aí a desistência do ex-governador Cláudio Castro, a retirada, a saída dele de cena por conta da eleição, mas isso não apaga o que aconteceu antes e a investigação que ainda segue em andamento. Então, isso tudo demonstra que episódios como esse, operações que acabam trazendo novas revelações sobre o vínculo de Cláudio Castro com o caso Master e também outras suspeitas que possam versar aí contra um aliado que já foi estratégico para o bolsonarismo, isso tudo pode sim acabar sendo trazido à tona em mais de uma ocasião ao longo da campanha, ou seja, a página foi virada do ponto de vista da candidatura de Cláudio Castro,
mas politicamente o problema ainda persiste. Então, essa operação é mais um elemento que ajuda a reacender essa questão. E vale a gente lembrar que o próprio Cláudio Castro tenta aí, trabalha para se isentar do vínculo expresso com Daniel Vorcaro, porque a gente tem ali nessa relação entre os dois uma coisa muito emblemática, que é muito forte junto à opinião pública, que é a ideia do enriquecimento, do luxo, dos benefícios. Isso pega muito junto à opinião pública, porque a gente tem aqueles relatos de jantares caríssimos que foram pagos, comida a preço de ouro mesmo, e uísques em patamares absurdos para o brasileiro comum. Esse tipo de coisa acaba, sim, marcando muito o ideário popular, ainda mais em tempos de eleição. Então, a cada vez que a gente vê uma nova informação vir à tona que envolve o ex-governador, isso reacende aquela faísca antiga e pode, sim, acabar impactando, tendo efeitos até mesmo na eleição lá no Rio de Janeiro. Então, e também, eventualmente, em uma campanha nacional. Então, é um ingrediente aí com potencial ainda de trazer novos desdobramentos, novas informações e que acaba abalando o cenário político como um todo. Obrigada, Clarissa. Daqui a pouco a gente volta contigo. Vamos até o Rio de Janeiro, onde teve a operação hoje com a nossa reportagem. Para saber mais sobre a operação com nossa repórter Roberta Camargo, ela também está acompanhando os desdobramentos por lá. Roberta, alguma notícia da defesa ou do próprio ex-governador Cláudio Castro? Conta. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, boa tarde também para o Uribe, que está por aí. Olha, a gente tem notas da defesa de Castro e também de Bernardo Rossi. E, além disso, mais cedo chegaram por aqui alguns carros, foram 3 ao todo, e carros que juntos, somados, são avaliados em mais de R$1.700.000. 3 carros de luxo. Um deles custa mais de 800 mil, o outro mais de 190 mil e o terceiro mais de 680 mil reais. Então, somando isso tudo, dá R$1.700.000 em carros que chegaram por aqui, mais cedo carros de luxo, foram 3. A gente tem notas do ex-governador Cláudio Castro, da defesa dele, falando sobre esse assunto. Eles dizem que negam a participação em irregularidades envolvendo a Refit, do ex-governador Cláudio Castro, que o endereço de Petrópolis, porque nessa investigação, o principal alvo desses endereços é um em Petrópolis, uma casa em Petrópolis, que era uma espécie de sede dessas conversas para essas irregularidades. Então, este endereço, segundo a defesa, e agora mesmo está chegando aqui mais uma viatura da Polícia Federal, este endereço, de acordo com a defesa, não tem ligação com Cláudio Castro há meses. Essa é a afirmação da defesa. A nota também ressalta que a gestão de Cláudio Castro foi a única a conseguir que a refinaria de Manguinhos, a Refit, pagasse dívidas de R$1 bilhão com o Estado. Então, esta foi a defesa de Cláudio Castro falando sobre este assunto. A gente também tem uma nota da defesa de Bernardo Rossi, que também nega a relação com irregularidades, e que diz que Bernardo Rossi sempre pautou as decisões administrativas pelos critérios técnicos e legais aplicáveis à gestão pública, e também que considera especialmente grave a utilização de acusações dessa natureza em pleno período eleitoral. Foram 16 mandados de busca e apreensão, alguns em diferentes endereços aqui no Rio de Janeiro, né? E principalmente esse que eu comentei, Petrópolis, na região serrana, uma casa que, segundo a Polícia Federal, era utilizada ali principalmente como uma sede para fazer essas discussões sobre as irregularidades. Este caso que envolve também lavagem de dinheiro por meio de empresas de poste de combustível. A gente segue acompanhando tudo, viu, Tainá?